Autárquicas 2017. A Rádio Gilão apresenta um conjunto de entrevistas aos candidatos à presidência de cada uma das freguesias do Concelho de Tavira. As propostas, as ideias e os objetivos de cada um dos candidatos em cada freguesia. Autárquicas 2017. Esta terça-feira, depois das 18 horas, em estúdio, os candidatos à União de Freguesias de Santa Maria e Santiago. Autárquicas 2017, na Rádio Gilão Tavira. Autárquicas 2017. Eu, Ana Cristina e o Rubem Silva e os respectivos candidatos que aceitaram o nosso convite e estão connosco nesta tarde. Vamos até por volta das 19h20, 25 sensivelmente, apresentar naturalmente os vários projetos que pretendem no âmbito destas autárquicas 2017. Preparadíssimos estão os candidatos e o Rubem. Rubem, boa tarde. É isso mesmo, Ana Cristina, muito boa tarde. Também boa tarde a todos os candidatos que estão aqui connosco. É de salientar que até ao momento ainda não compareceu aqui o quarto candidato, que também foi convocado para esta apresentação, nomeadamente o candidato do Bloco de Esquerda, Fernando José dos Santos Queimado, que até ao momento ainda não compareceu aqui aos nossos estúdios para podermos então também conhecer quais, os principais pilares por parte do Bloco de Esquerda para a União de Freguesias de Tavira. Em relação aqui aos nossos três candidatos que estão assim a concorrer nestas eleições autárquicas 2017 para a União de Freguesias de Tavira, Santa Maria e Santiago, passo então a apresentar por parte do Partido Socialista. Tenho aqui à minha frente José Mateus Domingos Costa, que tem 58 anos, profissão técnico de farmácia, é natural de Vila Nova de Cacela e reside em Tavira. Em relação aos restantes quatro elementos que também fazem parte da sua lista, o segundo elemento chama-se Sérgio Pereira, o terceiro elemento da lista Teresa Gaspar, depois o quarto elemento Tiago Caetano e por fim o quinto elemento da lista Cláudio Pereira. Tenho também aqui ao meu lado depois por parte do Partido Social Democrata também o candidato Filipe Jorge de Sousa Martins Bagarrão, que tem 47 anos, é técnico de telecomunicações, é natural de Tavira e vive também na cidade de Tavira. Em relação aos restantes quatro elementos que também compõem a sua lista, em segundo lugar Isabel Oliveira, o terceiro elemento Vítor Caetano, o quarto elemento da lista Ricardo Tomás e depois o quinto elemento, neste caso uma senhora Catarina Silva. É de salientar que por parte da CDU, PCP e Partido Ecologista Os Verdes temos aqui connosco o Vítor Manuel Vidal Afonso, tem 43 anos, é professor, é natural de Santa Maria, aqui da cidade de Tavira, e vive também aqui na cidade. Em relação aos restantes elementos que compõem a lista, em segundo lugar está a Laura Bacalhau, em terceiro elemento Joana Horta, quarto elemento da lista Francisco de Jesus e, por fim, quinto elemento Mónica Gomes. Estão assim apresentados então os candidatos. É também de salientar, Ana Cristina, que os nossos ouvintes poderão acompanhar via Facebook e poderão também colocar uma questão. Exatamente, vamos deixar a disponibilidade via Facebook para que os nossos ouvintes possam acompanhar e ver aqui o que acontece e mesmo a última questão a apresentar a todos os candidatos será uma pergunta que nós selecionaremos de entre as propostas que os nossos ouvintes, aqueles que estão em casa ou mesmo além fronteiras, poderão colocar uma pergunta a todos os candidatos. Portanto, fica o repto, liguem-se no Facebook, deem um like na página Rádio Gilão e acompanhem o debate que vamos promover aqui em estúdio a partir deste momento. A candidatura à Assembleia de Freguesia de Tavira.
depois de fazermos aqui o nosso sorteio, para sabermos qual a ordem por parte de intervenção aqui dos nossos candidatos à União de Freguesias de Santa Maria e Santiago, e o sorteio ditou que, em primeiro lugar, quem vai mesmo usar da palavra será o candidato por parte do Partido Socialista, neste caso José Mateus Domingos Costa. José Mateus, uma vez mais, boa tarde. A primeira questão que colocamos aqui nesta nossa apresentação é, caso seja vencedor, qual a grande prioridade por parte, e neste caso para a freguesia de Tavira para o próximo mandato, por parte do Partido Socialista? Olá, boa tarde Ana Cristina, boa tarde Ruben, boa tarde Filipe e boa tarde Vitor. Boa tarde ouvintes e, portanto, a nossa prioridade são sempre as pessoas em primeiro lugar e depois disso temos muitas situações em que são prioritárias. Uma delas, manter a disponibilidade total que temos atualmente em termos de maquinaria, em termos de trabalhos na serra, em termos de caminhos, de acessibilidades, manter uma dinâmica portanto, na cidade, em termos de estar atento às vezes a pormenores, mas que são importantes na vida das pessoas, tipo as calçadas, tipo um buraco, isto, aquilo, são coisas simples, mas que podem fazer a diferença. Temos como prioridade o nosso projeto Lado a Lado, que é um projeto que nós criamos, que tem um grande desempenho, que é uma coisa bastante importante que foi criada na Junta e que está a tirar, que é um grande projeto, um projeto social, um projeto de combate à solidão, e que nós temos realmente como prioridade desenvolver esse projeto e melhorá-lo, alargá-lo, trazer mais pessoas para nós. E depois não descurar nada do que, quer no campo cultural, quer no campo desportivo, quer no campo dos eventos, que nós, pronto, temos um programa que queremos respeitar e queremos pô-lo em prática. Assim. Muito obrigado. Nossa prioridade, portanto, respeitar o nosso programa que vai ser apresentado. Muito obrigado, José Mateus, candidato do Partido Socialista à União de Freguesias de Tavira, Santa Maria e Santiago. Coloco também a mesma questão, neste caso ao candidato por parte da CDU, PCP e Partido Ecologista Os Verdes, Vítor Afonso, da qual faço também a mesma questão. Caso seja vencedor, qual a principal prioridade para a freguesia de Tavira para o próximo mandato por parte do Partido Comunista Português, CDU e também Partido Ecologista Os Verdes? Ora, mais, boa tarde a todos. É com grande honra, estou aqui ao lado do Sr. José Mateus, que já tem 8 anos de experiência, que é muito bom, vai ser uma experiência enriquecedora. Estou com o Filipe também, crescemos juntos na banda, que é muito importante, é uma relação especial. Em relação a esta matéria, as nossas propostas fundamentais são também as pessoas, nomeadamente mantermos a porta da Junta de Freguesia sempre aberta para ouvir as pessoas e de uma forma sistemática. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Eu tenho feito o meu trabalho de casa, sempre de manhã, tenho falado com as pessoas, tenho escutado as pessoas nos diferentes bairros, fiz também 2 vezes a Serra e o Barrocal, e realmente as pessoas afirmam e reafirmam que as pessoas votam, mas depois o processo fica interrompido. Depois as pessoas precisam de acompanhamento, precisam de explicar os seus problemas, explicar as suas necessidades, sejam elas mais graves, menos graves, mas são sempre importantes, e às vezes esse acompanhamento não é muito bem feito. Ou seja, o processo democrático não começa com o voto nem acaba com o voto. Ou seja, ele é um processo, lá está, a própria palavra assim o indica. É um processo que tem que ser feito ao longo dos 4 anos, acompanhar as pessoas, escutar os seus problemas, cuidar das pessoas. E quando nós falamos das pessoas, não são apenas pessoas individuais, são famílias. Isto é muito importante, focar este aspecto, famílias. E realmente, o nosso primeiro ponto, e foi isso que me sensibilizou mais, é realmente manter a porta da Junta de Freguesia aberta, sistematicamente. Ou seja, o nosso propósito é fazer uma reunião mensal, onde nós podemos ouvir todas as pessoas,
Essa reunião não tem que ser propriamente na Junta Freguesia, ela pode ser descentralizada, porque nós temos muitos bairros diferentes e os bairros têm muita população. Poderemos também lançar um desafio à Rádio Gilão, que é a rádio local, não é? E poderia transmitir essa reunião mensal para que todos os ouvintes possam ouvi-la, tanto na cidade de Numborcal como na Serra. Isso para nós seria fundamental, ou seja, acompanhar, escutar as pessoas. Porque nós sabemos, em todas as áreas humanas, todas as atividades humanas, sejam elas desportivas, artísticas, políticas, religiosas, a questão do escutar é mesmo muito importante. As pessoas sentem-se consideradas, independentemente que resolvemos ou não resolvemos. E há que ter a consciência e ter a coragem para dar a cara quando conseguimos resolver e para dar a cara quando não conseguimos resolver. Dizer, não conseguimos resolver por isto e isto e isto. Isso é muito importante. Aliás, todo o meu percurso de vida e a forma como eu fui educado, com os meus familiares, com os meus diferentes professores, com todas as experiências de vida, isso, hoje em dia, que estamos no século XXI, isso é fundamental. Depois, aliado a essa questão, também garantir uma gestão participada, que esta é outra questão fundamental, ou seja, as pessoas devem acompanhar, para além do processo democrático, não é? As pessoas devem saber toda a atividade que a Junta de Freguesia desenvolve e também disponibilizar informação financeira, não só no site da Junta de Freguesia, mas também em material físico, não é? Para que todas as pessoas possam ter acesso. Nós sabemos muito bem que o nosso concelho é o concelho do Algarve com o maior número de idosos. E nós não podemos solicitar a essas pessoas que saibam navegar em redes virtuais, tenham acesso a computador. Ou seja, nós nunca podemos descurar isso. Essas pessoas funcionam de uma forma mais tradicional, cresceram, viveram, realizaram-se noutro contexto histórico e nós temos de ter isso sempre muito em conta. E para mais, nós temos o Instituto Nacional de Estatística, diz que até 2015 nós temos 1.320 idosos no Borcal e na Serra que estão em condições um pouco não muito boas, precárias, vivem isolados e nós temos de ter em atenção, isso é muito importante, porque esses idosos não são idosos. É fácil nós dizermos que são idosos, mas eles são nossos avós. Muitas dessas pessoas ajudaram a construir as escolas, ajudaram a construir os serviços, os arruamentos e agora ficam desprezados. Eu acho que nós, quando chegarmos a essa idade, não queremos ficar desprezados. Eu acho que não. Outra questão muito importante. Vítor, se me permite, nós vamos ter tempo naturalmente de apresentar outras propostas, porque neste caso, e a questão do Ruben foi essencialmente qual a grande prioridade, nesse caso as pessoas, exatamente. Passaríamos também para o Filipe. Caso seja então a lista vencedora, efetivamente, qual a grande prioridade para a freguesia de Tavira para o próximo mandato? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à Rádio Gilão a oportunidade que nos dá de fazer ouvir a nossa voz, que a nossa voz chegue mais longe. É esse, portanto, realmente a razão de existência da comunicação social, dar voz a todas as pessoas, a igualdade de oportunidades, é para isso mesmo que vocês comunicação social servem e existem, não é? Agradecer o convite que foi endereçado. Somos os pioneiros, como disse há bocadinho a Ana Cristina, somos os pioneiros, somos as pessoas que estamos a lançar. As outras próximas candidaturas estão atentas, portanto. Exato. Estamos a lançar aqui as raízes, as sementinhas daquilo que vai acontecer. Pronto, também agradecer, cumprimentar o Zé Mateus, o Vítor Afonso, portanto, que são as pessoas que estão aqui das listas concorrentes, portanto, do PS, CDU. Obrigado por terem vindo. É sempre bom debater sozinho, seria muito mais difícil, assim, pronto, temos sempre alguma coisa para falar. E também somos todos amigos e conhecidos e pronto, temos, embora haja divergência de ideias em algumas coisas, obviamente é salutar, mas de qualquer das formas... Quem tem que ficar a ganhar no caso é a freguesia. Isso é o principal e aliás é também o nosso trabalho nesse sentido. Vamos então à proposta principal, Filipe. Nesse sentido, portanto, a nossa prioridade é obviamente, não poderia deixar de ser as pessoas, claro. Pronto, e acaba por ser mais do mesmo. Mas é verdade, as pessoas, nós poderíamos sempre estabelecer algumas metas, alguns objetivos, podíamos sempre criar ou propor algumas obras que dessem no olho, mas realmente nós não podemos prever quais são os problemas das pessoas e num sentido, portanto, no sentido da proximidade às pessoas que eu acho que deve ser o trabalho de uma freguesia. Um trabalho mais de proximidade, mais de tentar resolver os problemas. E aqui sim, não é... Aqui discordo do Vítor quando ele disse
que tentar resolver, dizer que resolvi ou dar a cara quando não consegui resolver. Não. É resolver os problemas das pessoas. Se nós não conseguirmos, é fazer de forma a que esses problemas sejam resolvidos e que nós não descansemos enquanto não haja uma resposta positiva ou enquanto não haja um encaminhamento desse problema das pessoas, que é por isso mesmo que nós, portanto, existimos, e a razão da nossa candidatura é precisamente essa, é no fundo fazer com que mais problemas sejam resolvidos, mais assuntos sejam tratados, mais feedback haja sobre algumas matérias e pronto, sim, as pessoas, em primeiro lugar as pessoas, sempre. E respectivas resoluções, foi isso, exatamente. E então, Ruben? É isso mesmo, Ana Cristina. Assim que está respondida à primeira questão, passamos para a segunda questão que temos também aqui a apresentar aos nossos candidatos, mas antes de avançarmos é também de salientar que neste caso também os nossos ouvintes poderão acompanhar a nossa entrevista via Facebook, onde poderão também colocar uma questão que gostariam de ver respondida por parte de todos os candidatos e onde no final desta mesma apresentação iremos assim colocar a questão, uma das questões que irão ser colocadas. Das várias nós iremos selecionar, é exatamente isso. Exatamente. Isso. A seguinte questão, Ruben, é aquela que pode explanar mais, diremos nós, as prioridades, diremos, de cada uma das candidaturas. Nem mais, Ana Cristina. Portanto, a próxima pergunta, e neste caso coloco então ao candidato do Partido Socialista, José Mateus, que áreas mais sensíveis poderão ter a intervenção por parte do Executivo da Junta de Freguesia? Sendo como é, Sr. Presidente ainda, portanto, é o que não se conseguiu fazer, o que será feito, não é? Eu gostava de dizer aqui uma coisa. Agradecemos, puxe mais o microfone, por favor. Acho que assim é injusto, que é o seguinte, assim eu sou sempre o primeiro a falar. E eu, como estou na Junta, tenho o conhecimento e eles depois poderão modificar a opinião segundo a realidade das coisas. Concordo. Portanto, eu acho que devia ser... Rotativo. O José Mateus em primeiro lugar, depois o Vítor em primeiro, depois eu em primeiro, acho que assim é muito mais justo. Pode ser. Então pronto, se estão todos de acordo, estão todos de acordo perfeitamente. Eu gostaria de, se fosse possível, fazer aqui uma referência a uma coisa que o Vítor disse em relação à pergunta anterior. Porque há o nós e mesmo o Filipe, há o que nós temos em mente e aquilo que realmente é a realidade. Que às e as competências. A realidade e as competências, que é outra coisa diferente. E aqui eu queria dizer uma coisa aos dois, que é o seguinte: todos nós temos como objetivo as pessoas. Tentar resolver as pessoas, as situações menos boas, problemas que as pessoas tenham. E ok, é isso que nós fazemos todos os dias, é isso que nós temos, nós também estamos próximo. O meu gabinete nunca houve ninguém que eu esteja lá que fosse embora sem ser atendido por mim. Quando não estou, deixo o telefone, o número, eu telefono logo a seguir. Portanto, a proximidade existe e não houve até agora ninguém que precisasse de falar comigo e que não tivesse a porta aberta, nunca. Depois, há uma rede social no Concelho de Tavira, que são várias entidades em parceria e que tratam dos assuntos das pessoas. As situações estão todas referenciadas e depois cada um tem a sua quota parte de poder ajudar, poder fazer alguma coisa. A Junta de Freguesia cabe sempre uma parte menor, porque a Junta de Freguesia, ao contrário daquilo que possam pensar, é uma entidade frágil. Tem um orçamento pequeno, tem muita responsabilidade, tem muitas competências e não dá para tudo. Em termos de recursos humanos, então, é enorme as nossas dificuldades. Portanto, nós não temos capacidade para resolver os problemas das pessoas assim, pronto, tão de grosso modo, como vocês disseram. Não. A Câmara tem um gabinete de ação social que tem 6 ou 7 técnicos, pessoas com formação. Nós não temos ninguém com formação. Em recursos humanos nós estamos fragilizados. Nós e todas as juntas. Nós ainda somos a que estamos menos. Portanto, nós não temos essa capacidade. Colaboramos, fazemos parte da rede. Eles, quando precisam da nossa ajuda, eles pedem-nos e nós estamos disponíveis e fazemos. Agora, a grande entidade que faz é realmente a Câmara, o Gabinete de Ação Social, que existe um gabinete específico para a situação, que tem referenciado todas as famílias carenciadas da cidade, e não só carenciadas, tem os cidadãos, portanto, todos referenciados. E daí, depois, portanto, nasce
desenvolve-se todo um processo que todos colaboram e todos têm a sua cota de parte. Portanto, era isto que eu queria dizer, que não é a junta de freguesia que tem capacidade. Portanto, isto não é possível fazer dessa forma. É possível nós estarmos atentos, nós próprios também sinalizamos muitas situações pontuais, tentamos resolver, vamos falar com a ação social, vamos falar com a segurança social, vamos falar com outras entidades que nós sabemos a quem temos que bater à porta consoante a situação, sabemos canalizá-la. E há algumas que nós podemos ajudar e nós ajudamos. Portanto, era só então agora, se me permitem, nós vamos recolocar a questão e será, diremos para o Sr. Vítor Afonso, a segunda questão, depois fazemos uma pequena pausa que o Mário impõe. Estão de acordo? Sim, perfeitamente. Sim, então vamos a isso, Mário. Voltamos, não demora nada, e fazemos também uma pausa no nosso direto de Facebook e voltaremos daqui a pouco já de novo para mais uma parte desta nossa entrevista de debate. Então até já. Gilão FM. Rádio Gilão Tavira. Estamos de regresso depois de uma pequena pausa para descontrair, beber um bocadinho de água e voltamos então à questão. Vamos a isso. Exatamente, Ana Cristina, passamos então para a segunda questão desta nossa apresentação por parte dos candidatos à União de Freguesias de Tavira, Santa Maria e Santiago. Começamos agora pelo candidato da CDU, Coligação Democrática Unitária, PCP e Partido Ecologista Os Verdes, neste caso ao Vítor Afonso. Que áreas mais sensíveis poderão ter intervenção por parte do Executivo da Junta de Freguesia? Ora, no nosso caso, as nossas propostas vão no sentido de intervir para que seja possível disponibilizar uma viatura para dar apoio de enfermagem e pequenos cuidados de saúde aos idosos nas zonas do Borcol e da Serra. Como eu afirmei ainda há pouco, temos os tais 1.320 idosos em todo o concelho de Tavira. Claro, depois existe um número que é retirado desse grande universo, onde nós pretendemos cuidar deles, assisti-los assiduamente. A questão é a regularidade, é que é difícil muitas vezes manter. Nós sabemos que os recursos não são muitos, por vezes as entidades que nós temos que recorrer também não têm o apoio logístico ou os recursos financeiros necessários, e realmente a questão fulcral é a regularidade, não é? É a sistematização, não é? Isso é que é difícil muitas vezes conseguir, mesmo por parte das pessoas que já estão no poder local. Muitas vezes consegue-se fazer em alguns momentos e depois outra vez não se consegue fazer, porque nós sabemos que estamos também dependentes do poder central, não é? Existem várias forças, vários planos de orçamento. Depois, esta é uma questão muito importante e sensível. Realizar um ponto de situação sobre o que ainda está por concretizar na recuperação dos prejuízos causados pelos incêndios de 2012 na área da freguesia e intervir junto das entidades competentes no sentido de resolver o que ainda esteja por resolver e ainda para se melhorar os meios de prevenção e combate a incêndios. Por exemplo, há muitas pessoas que perderam tudo neste fogo, pessoas que têm reformas muito baixas, como nós sabemos. Essas pessoas tinham hortas, tinham oliveiras, tinham árvores de fruto e tudo isso foi perdido, não é? E essas pessoas, muitas delas, algumas estão à espera de uma resposta. E isso seria muito importante, é um dos nossos planos, tentar realizar, intervir, não é? Tentar mobilizar informação e saber em que ponto é que está a situação, não é? Depois, promover uma forte ligação entre a Junta de Freguesia e as escolas. Isto é importantíssimo, a educação. A educação hoje em dia, como o mundo está, cada vez vai ser mais importante, porque nós pretendemos uma sociedade equilibrada, nós precisamos de que as novas gerações tenham hábitos construtivos adquiridos para serem pessoas minimamente equilibradas, para que sejam pessoas autorreguladas, consigam decidir por si próprias, autónomas, consigam realizar-se. Isto é muito importante, realizar a sua personalidade, encontrar o seu lugar na sociedade e consigam, mais tarde, cuidar de nós também. Nós nunca podemos esquecer disso, porque uma comunidade, uma família, um ser humano é aquilo que é no passado, o que é no presente e o que irá ser no futuro. Isto é muito importante. E a escola é fundamental, volto a frisar outra vez a escola, porquê?
Porque a escola tem um papel muito importante, ou seja, nomeadamente no primeiro ciclo. Eu, como profissional, dou aulas no primeiro ciclo e no ensino artístico. A escola do primeiro ciclo é a fundação. Aqueles 4 anos são muito importantes. Por exemplo, eu no meu percurso profissional, eu estou ligado à Câmara de Almodóvar e à Câmara de Castro Verde, e eles estão a fazer algo incrível, tanto em Almodóvar como em Castro Verde, independentemente que as câmaras sejam CDU, ou sejam PS, ou sejam PSD, eles estão a trabalhar realmente para o nosso país e para aquelas comunidades, para aquelas vilas, para o património. O que é que eles fizeram? Eles conseguiram incluir no primeiro ciclo a música tradicional alentejana. Isto é muito importante. Ou seja, se os 4 anos de fundação são no primeiro ciclo, é muito importante nós temos de transmitir a nossa herança cultural, seja na música, seja no património. Só que a música, como é muito importante por causa do desenvolvimento das diferentes inteligências na criança, a música é logo das primeiras ferramentas que nós devemos transmitir. E eles, neste momento, estão a transmitir expressão musical com um canto alentejano. Incrível. Isto é uma inovação. E nós deveríamos tentar trabalhar neste sentido de começar a ensinar às nossas crianças a música tradicional algarvia. Porque o que se passa é isto: se nós não transmitirmos a herança, alguém vai transmitir a herança, e vão ser os meios, as redes virtuais, os mass média. Muitas vezes esses valores não são os mais saudáveis, mais construtivos. Em relação a articular e apoiar com critério os clubes e associações das freguesias no desenvolvimento desportivo e cultural. Isto é importantíssimo. Por exemplo, nós sabemos que a nossa cidade funciona de uma forma sazonal. O que é que acontece? Agora vai terminar a programação, está a terminar com a Semana da Juventude, aliás, já terminou, não é? E vamos entrar num movimento muito mais fraco, não é? Em termos culturais. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós propomos? Nós propomos uma articulação entre a Junta Freguesia e as diferentes associações culturais. Isto é importantíssimo. Isto já se faz também no Baixo Alentejo. Qual é o objetivo? Todos os meses vai acontecer um evento esportivo ou um cultural em bairros diferentes. Isto é muito importante, porque nós temos que cuidar de todos. Eu sei que isto não é fácil. Como o Sr. José Mateus já disse, muitas vezes no papel, no plano, é de uma forma, e depois nós sabemos que na prática as coisas são mais complicadas. E existem sempre obstáculos, e nós temos que ter isso sempre em conta. Mas, no entanto, como eu estou a apresentar o meu plano, todos os meses tem que existir uma atividade cultural ou desportiva, em diferentes pontos, inclusive também levar ao Barcal e à Serra, nunca esquecer isso. Para quê? Para promover a nossa qualidade de vida, não é? Porque o que é mais importante? O que é que nos distingue dos outros seres vivos? É realmente a capacidade de nós produzirmos cultura. Porque se nós tirarmos isso da nossa vida, o que é que nós temos? Vamos trabalhar todos os dias, saciamos as nossas necessidades fisiológicas e depois? Isso chega? Não, isso não chega. Nós precisamos de nos alimentar aqui dentro. E a cultura é o melhor que há. Eu, junto com o Filipe, crescemos numa banda filarmónica, entramos lá, pessoas, mas provavelmente saímos de lá, ele ainda continua lá, eu continuo também na música, mas noutras instituições, mas saímos de lá pessoas mais humanas e mais espirituais. E o desporto também tem essa particularidade. Ok? Vítor, temos mesmo que finalizar. Okay. Sim, para outras propostas, naturalmente. Sim, para outras propostas. Muito obrigado. Passamos então também para a intervenção por parte do candidato do Partido Social Democrata, PSD, Filipe Bagarrão, da qual faço também a mesma questão. Que áreas mais sensíveis poderão ter intervenção por parte do Executivo da Junta de Freguesia? Olha, uma área que eu acho, pronto, e também agora quero começar por dizer que, efetivamente, aquilo que o Zé Mateus disse há bocado, será verdade, a Junta terá parques de recursos, quando comparada, já fiz aqui a asneira com a água, mas não faz mal, ninguém está a ver, só a ouvir, eu vou continuar. Parques de recursos quando comparados com os recursos da Câmara, é verdade. Então, pronto, há uma série de palavras que são utilizadas nos programas da Junta: promover e colaborar e desenvolver, é sempre aquelas palavras, mas o que as pessoas querem é os seus problemas resolvidos. As pessoas não querem saber o que é a Junta, as pessoas não querem saber o que é a Câmara, querem os seus problemas resolvidos. E pronto, e vamos partir desse pressuposto para realmente enumerar aqui alguns pontos que nós achamos que são importantes. Portanto, olha, habitação social, é importantíssimo que haja mais habitação social. É uma coisa que foi completamente esquecida
e que tem que ser revertida, esta situação tem que ser revertida realmente numa perspectiva de fixação de jovens no nosso concelho. Indústria, dinamização do nosso parque industrial, pesca, eventualmente passará sempre pelo porto de pesca, que tem que ser executada. Claro que não vai ser a junta a executar um porto de pesca, claro que não vai ser a junta a fazer 40, 50, 60 fogos de habitação social, obviamente que não, mas nós temos sempre que primar pela realmente insistência para que esses problemas sejam resolvidos, porque esses são problemas graves das pessoas. Depois, agricultura, é importante fazer as tais hortas sociais, é importante mesmo para educar as pessoas nesse sentido. É importante que não nos esqueçamos dos idosos, claro que sim, é importantíssimo. Cultura, aqui há dias ouvi que, por exemplo, em Olhão entregaram manuais escolares até o 12º ano. Cultura, bem, educação, dos manuais escolares, depois temos a cultura. O Vítor tocou aqui um ponto que é importantíssimo, que é uma coisa que é efetivamente uma das bandeiras da Junta, é o reavivar das marchas populares, é o reavivar do desfile de carnaval, é o descentralizar a cultura, porque o nosso centro da cidade, da nossa cidade tão linda, que já é uma cidade linda, com um centro da cidade realmente que é um postal, mas as pessoas já lá estão, as pessoas já lá vão, por defeito, as pessoas já lá vão porque é um espaço aprazível, é um espaço, pronto, apetece estar, mas realmente temos algumas zonas habitacionais que não têm, pura e simplesmente foram perdendo ao longo do tempo, foram perdendo eventos, foram perdendo oportunidades até para aquelas pessoas com dificuldade com locomoção, com mobilidade mais reduzida, em realmente conseguirem assistir, conseguirem um mastro popular. Temos inúmeros projetos. Praia do Real, eu não posso sair do meu trabalho às 6 da tarde e ir para a Ilha de Tavira, porque se não chega à Ilha de Tavira às 8, porque realmente não temos estacionamento, temos dificuldades em transportes, leva-se uma série de tempo para chegar de Tavira, porque neste momento a obra que foi feita efetivamente nas 4 Águas, depois puxou as pessoas todas para apanhar o barco em Tavira, pronto, é uma aposta, mas efetivamente eu não consigo sair do meu local de trabalho às 6 horas e ir frequentar uma praia, consigo ir à Praia do Real. O Forte do Rato, a requalificação do Forte do Rato, que é uma obra, pronto, que nunca se fez nada por ela, se calhar está ali uma pérola por lapidar. Inúmeros pontos. Quer dizer que nós podemos sempre pensar ou justificar realmente não fazermos obras, porque são obras muito grandes, porque é coisas da Câmara, mas nós podemos sempre primar, podemos sempre lutar para que esses problemas sejam resolvidos. Por exemplo, um problema, lá está, não será da Junta. E vou dar 2 exemplos que são gritantes, acho eu. Eu tenho fotos, porque também andei a fazer a minha voltinha, Vítor, o meu trabalho de casa, Vítor e Zé, pronto, é normal. Eu estou aqui para defender os interesses das pessoas, não para estar contra seja quem for, até porque eu tenho tido sempre ao longo dos anos a minha relação com o Vítor, quer com o Vítor, quer com o Zé Mateus. Eu tenho uma foto no meu telemóvel, no apiadeiro da Porta Nova, que é utilizado por centenas de pessoas diariamente, em que há um senhor que está a empurrar uma velhota para entrar para dentro do comboio. Obviamente que não é a Junta que vai intervir ao nível da diferença de alturas entre o cais de embarque e o primeiro degrau do comboio, da composição. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que colocar o problema. Alguém tem que, junto da REFER, tentar tudo o que for possível para resolver aquilo. Porque, inclusivamente, há pessoas que já me disseram, que eu depois fiquei à espera de mais um comboio e falei com algumas pessoas, e há pessoas que disseram que já caíram ali. Pronto, sendo coordenador de transportes, está a cair. Há bocadinho esqueci-me do mercado municipal. O nosso mercado municipal é uma coisa fria. Tem ferrugem, a estrutura do nosso mercado tem ferrugem, tem buracos com ferrugem que mete medo, chove lá dentro, é uma coisa fria. Dieta mediterrânica, sim, porque não aproveitar uma parte do mercado municipal para realmente dotar o espaço de alguns restaurantes, de forma a aproveitar a dieta mediterrânica, encerra-se numa feira e depois, a dieta mediterrânica, nós vivemos em Tavira todo o ano. Pronto. Mais outra situação, a Estrada Nacional 125, as bermas, é uma desgraça. As bermas não estão a servir para o propósito para o qual foram criadas.
alguém tem que fazer qualquer coisa, alguém tem que ligar para as estradas, para o Instituto de Estradas de Portugal, enviar e-mails, ofícios, seja aquilo que for, para resolver um problema. E depois há uma chuvada de repente, depois as bermas não estão a escoar a água, e depois há um carro que faz aquaplano, e depois há uma pessoa que entretanto tem um acidente, pode até acabar por falecer. Ok, é a estrada, a pessoa ia com excesso de velocidade, porque lá está o código da estrada, depois temos que fazer temos mesmo muita que situação, finalizar a intervenção. Filipe Agarrão, muito Sim, obrigado. Senhor, obrigado. Coloco agora também a mesma questão, neste caso ao candidato José Mateus Costa, por parte do Partido Socialista. José Mateus, que áreas mais sensíveis poderão ter intervenção por parte do Executivo da Junta de Freguesia? Bem, eu vou começar por dizer que o Filipe mais parece um candidato à Câmara do que propriamente à Junta, porque todas as obras que ele enumerou são efetivamente obras que não têm nada a ver com a Junta, ou têm muito pouco. Começando aqui também por aquilo que o Vítor disse, há aqui algumas situações, e se calhar não sei se é por desconhecimento ou por pensar que poderá ser melhorado, mas que são coisas que são sempre complicadas. E, por exemplo, refiro-me à saúde na Serra. Saúde na Serra, o Centro de Saúde tem essa missão. Tem uma carrinha, tem uma viatura que se desloca todos os dias à Serra, que tem as situações sinalizadas, as pessoas ninguém deixa de ter o seu tratamento, o seu penso, a sua injeção, a sua medição de tensão, porque esse serviço existe. Os incêndios, que eu tenha conhecimento, ninguém está à espera de nada dos incêndios. Isso já acabou, as pessoas já refizeram as suas hortas, a vegetação já está a crescer normal e daqui a pouco já está igual, e de modo que nós temos feito centenas de quilómetros. Se calhar vocês não têm ideia das centenas de quilómetros que há na Serra de Santa Maria. Posso-vos dizer que nós temos, se calhar, por volta de 900 mil quilómetros de caminhos e estradas na Serra, que estão sob a nossa competência para limpar, para manter as boas acessibilidades. E isto sim que são coisas da Junta que nós temos que nos preocupar e que temos que saber como é que responder. O nosso orçamento prevê isso, a nossa competência é essa, e é aqui que nós temos que... portanto, nós fazemos essa limpeza, fazemos esses caminhos, fazemos a manutenção, tudo isso, são centenas largas, mas muitas, como disse, 800, 900 mil quilómetros, à vontade. Pois, em relação às escolas, portanto, não tenho nada a dizer, mas não tenho, porque neste momento as escolas é uma situação difícil. Aqui em Tavira a realidade poderá ser diferente da realidade de Almodóvar, de Ourique, como o Vítor disse. As escolas de Tavira, os miúdos têm tantas atividades, tantas visitas de estudo exteriores como é que é dizer? Extra, aos tempos letivos regulares. Portanto, exatamente. São tantas que os professores já têm muita dificuldade em dar as aulas que têm que dar. Isto acontece, é uma situação que foi falada ainda há pouco numa reunião sobre a educação. E realmente este é um problema. Portanto, as atividades são tantas. Nós tínhamos até um torneio de futebol, que era o torneio de futebol que iniciou há anos antes de mim, que era o Santiago a Florir, depois nós mudámos o nome. Praticamente tivemos que acabar este ano, não pudemos fazer porque as atividades eram tantas que os professores não tinham datas disponíveis para fazer. Pronto, mas a minha preocupação, em relação aqui ao que o Filipe disse, aos eventos, há que esclarecer que nós temos, penso que não haverá concelho nenhum, pelo menos no Algarve, que não tenha tanta cultura, tantos eventos como nós. Nós temos aquilo que falaram há pouco, não sei qual foi de vocês que falou, temos a Câmara criou com essas associações para que não seja só no verão. Viva a Primavera, um programa que é o Viva a Primavera, e que é exatamente o quê? É ir junto das associações. O Filipe deve saber, porque penso que a banda terá feito também parte desse programa, dessa programação do Viva a Primavera, em que as próprias associações apresentaram projetos, foram subsidiados e fizeram atividades durante a primavera. Portanto, tivemos atividades no outono. Há sempre eventos também, porque portanto, eu penso que falta de eventos não há. Haverá outros alguns que se poderão fazer eventualmente, e aí todos nós poderemos ter as nossas ideias.
125, Filipe, completamente fora porque a 125 nós não podemos sequer intervir na 125. Posso dizer, a 125 está com um problema de... portanto, há uma empresa que é as Rotas do Litoral, que tem a concessão para manutenção, limpeza e manutenção da 125, desde que foi criada as estruturas de Portugal, que juntaram a Refer e as Estradas de Portugal. Há um litígio entre eles, litígio esse que leva a que há 3 anos que as não sejam limpas. É uma preocupação grande que nós temos feito 1001 coisa, temos feito tudo o que é possível, inclusive mesmo sem termos a competência e sem podermos fazer, vamos fazer muitas vezes nas saídas e nas entradas das estradas secundárias para a 125, vamos limpar ali cerca de 10, 15, 20 metros de um lado e do outro para as pessoas poderem ter acesso com segurança à 125. Fazemos isso, não podemos fazer mais, não devemos, não podemos, dever até se nos dessem, até podíamos fazer, mas a competência é realmente das rotas do litoral. Nós este ano, o ano passado fizemos várias fotografias, reclamámos para aqui, para ali, para o outro, eles de vez em quando vinham, limpavam um bocadinho, não sei o quê. Nós este ano, porque nos interessámos muito pelo assunto, aproveitámos um dia que eles estavam ali a trabalhar numa determinada zona, fomos falar com o encarregado, estivemos a falar com ele, a expor a nossa preocupação, e ele indicou-nos ali uma forma de nós podermos melhorar a coisa, era fazer reclamação. Nós que fizemos então uma reclamação bem fundamentada, com fotografias do espaço que compreende, desde o arroio até o Almargem, que é nosso. União de Freguesias de Tavira. Fizemos deste quilómetro ao outro, isto é uma vergonha, temos isto, temos aquilo. Foi, se calhar, o único sítio, ou dos poucos, onde eles vieram fazer a intervenção. Não a fizeram da melhor forma, como habitualmente faziam, mas melhorou bastante. Havia sinais. Pronto, nós fizemos o que pudemos, tentamos fazer aquilo e fizemos. Agora, não é um problema que nos... José Mateus, temos que efetivamente fazer uma pausa. É assim, também, é? pois o tempo urge. Nós ainda voltamos de qualquer maneira a outra questão. Mais para dizer uma coisa. A nossa preocupação é grande em relação às pessoas. Nunca as pessoas da Serra, e isto digo sem vaidade, com convicção, e as pessoas podem testemunhar, nunca, mas nunca, as pessoas da Serra foram tão acarinhadas, tão apaparicadas como são agora. Nós temos o projeto Lado a Lado, e através do projeto Lado a Lado temos também uma parte direcionada para a Serra. Vamos fazer passeios, vamos fazer seróis, vamos pescá-las para o mercado, vamos pescá-las para as feiras, vamos visitá-las com frequência. A nossa preocupação são as pessoas, mas não só com as da Serra, também com as da cidade, e também fazemos eventos no Alto Sambrás, na Bela Fria, na Atalaia, em vários sítios. Bom, agora fazemos uma pausa. O Mário tem ali uma nova missão para cumprir. Voltamos, não demora nada, já é para a última parte. Preparai-vos, porque os minutinhos últimos serão os vossos e terão que ser muitíssimo bem aproveitados. Voltamos, não demora nada. Até já. Até já. Gilão FM. Rádio Gilão Tavira. Cá estamos nós, última parte, agora é o tudo ou nada. Não, estamos a brincar, não será bem o tudo ou nada, mas pronto, a conversa tem evoluído muito favoravelmente, têm sido apresentados os pontos de vista, estamos a entrar na reta final, portanto agora as respostas têm que ser ainda mais diretas e concisas em relação às questões que temos para colocar, que já não são muitas. Recordamos que a última questão, nós vamos apresentar mais uma questão, e a última será uma das várias propostas que possam surgir mediante ou nos nossos vídeos que temos vindo a publicar, que nós estamos em direto para o Facebook. Portanto, entre as várias propostas nós iremos selecionar uma que iremos apresentar a todos os candidatos e que também terá naturalmente uma resposta rápida. Sem perda de tempo, Ruben, vamos a isso. Exatamente, Ana Cristina, passamos então para a nossa terceira questão, aqui ao nosso painel de convidados. Começo então agora pelo candidato do Partido Social Democrata, Filipe Bagarrão, e a questão é a seguinte: dentro do que está menos bem, caso seja vencedor, o que mudaria logo no dia seguinte à tomada de posse? Filipe. Epá, tive o azar de começar com a questão mais complicada eu, não é? O que é que mudaria logo a seguir?
Se calhar a disponibilidade. Não está tudo bem, Zé. Obviamente que não está tudo bem. A disponibilidade, a atitude, realmente a proximidade junto das pessoas, o timing. Mas antes, eu quero ser muito rapidamente também, porque o Zé tem efetivamente corrigido aqui algumas situações. Eu queria só muito rapidamente passar aqui por uma situação que o Zé falou e eu, porque também, à semelhança do Vítor, fiz a Serra também já algumas vezes e o Barrocal. Preocupa-me realmente a limpeza. Lá está mais uma coisa que é... pronto. Algumas pessoas queixam-se das horas em que o lixo é realmente recolhido junto a restaurantes. Realmente não é nada simpático estarmos a comer num restaurante e estar a apanhar entre aspas, obviamente, com um carro de lixo a abanar, bum, 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 e o cheiro, pronto. A envolver todo o nosso manjar não é realmente a coisa mais simpática do mundo. Depois, nas minhas visitas à Serra, e acho que, portanto, a Junta aí tem uma palavra a dizer, baldes de lixo é lamentável. Em domingos, então, é uma coisa... se calhar temos que alterar a periodicidade, o número de... no verão ir mais vezes, pronto, é uma coisa que eu quero dizer. Realmente uma coisa que nos preocupa também muito, que lá está, peço desculpa, depois já há bocadinho esqueci-me, uma alternativa viária à seca, sempre que chove um bocadinho mais, pronto, há pessoas que desvalorizam, isso chove 3 ou 4, há 3 ou 4 dias que a seca está impedida, mas realmente se houver um problema de saúde com alguém, por exemplo, que mora ali nos Palheirinhos, que mora na Valdemurta, que mora aí para cima, pronto, realmente utiliza aquele eixo viário para se conseguir chegar até à 125, até à Via do Infante, pronto, e ir para algum centro de saúde realmente é preocupante, e essa alternativa viária, aproveitando alguns daqueles quilómetros dos 900 mil que a Junta tem, existe possibilidade de alternativa, lá está, mais uma obra, lá estou eu com as minhas coisas, em que não estou a dizer coisas que a Junta possa fazer, mas pronto, realmente a limpeza pode, e pressionar no sentido de criar essa alternativa viária é importante. Também é importante que se veja a questão dos parques infantis, bolsas de estacionamento gratuito é importantíssimo também, porque isso é uma coisa que está a preocupar muito os tavirenses, nomeadamente agora com a última leva de parquímetros, algumas pessoas queixam-se. Muito rapidamente, Filipe, para finalizarmos. O que mudava, talvez a atitude, talvez a proximidade, mais a proximidade com os tavirenses, a proximidade realmente efetiva, todos os dias, portanto, todos os dias, nos 4 anos, a contar da tomada de posse até realmente a final da legislatura. Muito obrigado, Filipe Bagarrão. Passamos então agora para o candidato do Partido Socialista, José Mateus Costa, onde também faço a mesma questão, dentro do que está menos bem, caso seja vencedor, o que irá mudar logo no dia seguinte. Irá assumir-se como uma coisa que não esteja bem? Ou no caso, o que é que se pretende fazer para este mandato, José Mateus? Não vou ter tempo de... Pois não, nós todos somos muito discordar ali com o Filipe em várias coisas que ele disse agora, mas pronto. São coisas que não são da competência da Junta e que, pronto, mas não interessa. O que eu quero dizer é que, neste momento, na Junta, a preocupação, o que eu puder fazer mais rápido para melhorar projeto lado a lado, projeto muito importante, projeto social, projeto de combate à solidão, projeto de aproximação com as pessoas. Aquilo tem realmente vai ter uma grande projeção, vai ser um grande projeto, já é, e nós queremos melhorá-lo. Para o efeito, criamos uma associação, vamos tentar melhorá-lo substancialmente. Depois, há uma outra coisa que nós temos que não funciona tão bem assim, mas não é por culpa nossa, é sim porque, como temos a União das Freguesias, mantivemos as 2 sedes abertas. Em termos de recursos humanos temos dificuldades. Temos os Correios que nós não ganhamos nada com os Correios, simplesmente é um serviço portanto, depois em termos de recursos humanos temos dificuldade em ter as 3 sedes abertas, os Correios, sede de Santa Maria, sede de Santiago. Temos um compromisso com a Câmara comprometeu-se-nos a entregar o edifício do Compromisso Marítimo para ser a nossa sede. É um compromisso sério, que vai ser uma realidade, penso que no princípio do próximo ano, assim que tiver tanto as obras concluídas. Então passaremos para aí a nossa sede. Não é Santa Maria, não é Santiago, é a União das Freguesias de Tavira, num espaço novo, num espaço digno, num espaço central. Bom acesso a todas as pessoas. Aí mudaremos
a sede, melhoraremos o atendimento, certeza, melhoramos a gestão dos recursos humanos, e esta é a minha... Porque de resto eu tenho a certeza que estamos a trabalhar bem dentro das limitações, dentro das limitações de orçamento e das limitações de recursos humanos. Estamos a transcender-nos e estamos realmente a fazer um grande trabalho. Digo sem vaidade, digo com convicção, e digo porque as pessoas sabem que isto é verdade. Pronto, era isto. Muito obrigado, José Mateus Costa, candidato do Partido Socialista à União de Freguesias de Tavira, Santa Maria e Santiago. Coloco também a mesma questão, neste caso, ao terceiro candidato que aqui marca presença nesta nossa apresentação, neste caso o Vítor Afonso. Dentro do que está menos bem, caso seja vencedor, o que mudaria logo no dia seguinte à tomada de posse? Isso é que era pegar logo na papelada, não? Ora, no meu caso, no dia seguinte, a primeira coisa era apresentar-me às pessoas todas, como uma forma de consolidar a confiança que tiveram em mim, como é lógico. Isso é muito importante, uma vez que eu comecei pelas pessoas. A seguir, é um caso específico. Nós ali na rua Tavira de Durango, entre os prédios, temos árvores de grande porte que foram plantadas no tempo de Macário. Essas árvores, com as raízes, estão a destruir os canteiros e o muro está quase a cair sobre os prédios, está a colocar em risco a habitação das pessoas. Já foram feitas várias diligências junto da freguesia, junto das entidades competentes, mas até ao momento não foi feito nada. Isto é mesmo grave, é urgente. E a seguir, como o meu colega o Filipe disse, realmente os parques infantis, as zonas de áreas desportivas, que devem ser mais espalhadas em toda a Tavira e não só na zona do pavilhão Dr. Eduardo Mancinho. Devemos espalhar essas. Basicamente é isto. Situações mesmo pontuais, de emergência, de prioridade. Muito obrigado, Vítor Afonso, o candidato da CDU, PCP e Partido Ecologista Os Verdes à União de Freguesias de Tavira. Assim, Ana Cristina, concluímos as 3 questões que tínhamos para colocar aos nossos candidatos aqui à União de Freguesias de Tavira. Passamos agora para a pergunta, neste caso do ouvinte. Via Facebook. Via Facebook, exatamente. Se bem que as questões, a exemplo do que acabam por dizer também, que os candidatos acabam um pouco por ser naturalmente à Câmara Municipal, há quem fale em habitação social, há quem fale, no fundo, em questão dos fogos, limpeza de terrenos, enfim, um sem número de questões. Neste caso, optámos aqui por uma que especificamente, naturalmente, é competência de vários órgãos de comunicação, aliás, da Câmara Municipal, enfim, um pouco de todos, mas é essa questão que coloco pela proximidade. Aqui, por exemplo, vou eleger a questão do Hugo Barreiro. O Hugo coloca-nos a questão que é a seguinte: o que é que estão a pensar fazer para que haja mais empregos para os jovens, não só de obra, se faz um bom mandato? Isto é um bocado generalizado, não é? Mas ainda assim, pronto, diz respeito à Câmara Municipal e às várias questões, mas há sempre uns pontos a acrescentar. A questão lembra-me, portanto, devemos iniciar, penso que agora, por quem? Pelo candidato do partido da CDU. Exatamente. Então vamos a isso, Vítor. Tem que ser rapidamente. Realmente sim. Essa questão é excelente, porque as novas gerações têm que ter lugar aqui na nossa cidade. É muito chato nascer numa cidade, crescer numa cidade, formar-se, construir-se e depois realmente não ter um lugar para se realizar, para ocupar, não é? Então, a minha opinião que eu dou é: devemos articular todos em conjunto. Isto tem que ser uma articulação conjunta do poder local, tanto da freguesia, das associações também, das pessoas que poderão e que trabalham com fundos e projetos que vão buscar recursos financeiros aos fundos europeus. Isto é mesmo, e esta articulação é mesmo muito importante para conseguirmos criar projetos necessários. Daí ser importante nós trabalharmos em conjunto. Aí para as novas gerações, para a juventude, é mesmo trabalharmos em composição e não oposição. Porque nós temos de ter consciência do que é realmente necessário, esquecer um bocado as ideologias políticas, ou os lobbies e os favoritismos, e trabalhar em conjunto, como eu disse ainda há pouco, de uma forma articulada, para criar esses projetos, que é para eles terem lugar aqui no Conselho. Porque senão eles não podem ter lugar no Conselho. E eles têm o direito de ter lugar no Conselho, como é lógico, porque são eles que nos vão substituir
e é logo. Exato, nós vamos, finalizar. sim, eu entretanto, e para passar para esta mesma questão, alguém que via Facebook nos coloca a questão de que o som do direto não fica muito, não está muito alto e bem legível, porque é assim, porque está longe. Sugiro neste caso que as pessoas ouçam, não tem a ver convosco, tem a ver com, naturalmente, o modo de comunicação. As pessoas têm que ouvir pela rádio porque aí ouvem perfeitamente bem, portanto não será através do Facebook. Seguir-se-á, então, neste caso, de novo, a questão para o Filipe Bagarrão, exatamente. Essa mesma questão, no fundo, é um pouco generalizada, é um pouco de todos. Que sugestões é que podemos fazer, o que mais fazer em relação a criar postos de trabalho e fixar os jovens, enfim? Pronto, antes de responder à questão, quero chamar a atenção, porque combinámos aqui uma coisa e, entretanto, já subvertemos tudo, que é, primeiro era o Sr. José Mateus, depois era o Sr. Vítor Afonso e depois era eu. E agora, entretanto, isto deu a volta e agora começou o Vítor, quando devia ter começado o Sr. José Mateus. Então vamos para o Sr. José Mateus, vamos a isso, ficará o Filipe para o fim. Não tem mal. José Mateus, vamos a isso. Eu sou uma pessoa muito atenta. É muito atento, exatamente, vamos a isso. Portanto, em relação a essa questão, essa é mais uma questão que é, apesar de ter a ver com a junta de freguesia, é uma coisa que nós pouco podemos fazer. Temos que ser realistas, temos que ser sérios, e isto é uma coisa que não é um assunto junta de freguesia. Mas posso dar uma chega no sentido de que o programa da Câmara, o programa que o Jorge Botelho, neste caso, tem feito ao longo destes anos, tem insistido exatamente nesse ponto. É uma das preocupações dele. Ele tem estado a criar estruturas na cidade, está a criar condições para que realmente as empresas aqui se instalem, para que venham investidores e aí sim criam-se trabalho, criam-se postos de trabalho. Tanto assim que tem acontecido nos últimos anos, toda a gente está à vista, toda a gente. Neste momento, por exemplo, este verão foi uma dificuldade tremenda certas pessoas terem restaurantes, lojas, conseguirem funcionários. Portanto, isto é um sinal de retoma, é um sinal positivo para a nossa cidade, mas é um trabalho que tem sido feito pela Câmara, pelo plano de Jorge Botelho e da sua equipa. A Junta de Freguesia aqui, nada. Vamos ao Filipe para finalizar. Filipe, vamos a isso? Essa questão relacionada com a questão que é apresentada pelo ouvinte através do Facebook. O que é que se pode fazer para criar mais empregos e fixar jovens? Realmente Tem que ser rapidamente. Sim, tem que ser rapidamente. Sim. A habitação social é fundamental para realmente conseguir fixar as pessoas, porque muitas das vezes as pessoas não têm forma de crescer, de viver na sua terra, porque realmente a habitação social é um ponto muito importante. Depois, temos um parque industrial, sei lá, temos obviamente que temos valores, temos o lote que custará um determinado valor, podemos promover, podemos rever o preço, dar vantagens de vários níveis, portanto, a quem quiser investir lá no parque industrial. Realmente podemos, às vezes, também não construir a casa pelo telhado, criar realmente condições para que as pessoas trabalhem no parque industrial e consigam almoçar, consigam ter algumas condições para trabalhar lá e não tenham que se deslocar para outros sítios, sei lá, pronto, temos que, ao nível do parque industrial, ao nível da habitação social, há de certeza, e uma aposta naquilo que são os nossos produtos, os tais produtos da Feira da Dieta Mediterrânica, que devem ser valorizados realmente todo o ano e não só durante, portanto, neste caso 4 dias, por exemplo. Acho que são 3 medidas, assim muito rapidamente, porque o tempo urge. Pronto. Verdade. Teríamos assunto para mais não sei quantas horas aqui, não é? De qualquer maneira. Eu quero agradecer, aliás, nós queremos agradecer a vossa vinda à Rádio Gilão e a maneira como decorreu esta entrevista, debate, muito dentro dos parâmetros que nós desejávamos que fosse, portanto, tudo muito bem. O importante é esclarecer as pessoas lá em casa e esperamos que o resto da campanha vos corra pelo melhor, e, enfim, e teremos cá nós para dar conta do que será lá para o final depois do processo, o que foi esse vosso trabalho. Quero agradecer a vossa presença e lembrar a quem lá em casa de que ao longo dos próximos dias, são questões também que nos são colocadas no Facebook, ao longo dos próximos dias vamos fazer as várias juntas de freguesia e que amanhã endereçamos já Luz de Tavira. União de Freguesias, Luz de Tavira, Santo Estevão, cá estarão os convidados, serão convidados os candidatos a essa mesma União de Freguesias. Meus senhores, muito obrigada, uma boa tarde e obrigada também por estes minutos que passámos e dando conta das vossas questões e das vossas respostas aqui na nossa entrevista de debate. Boa tarde, obrigado. Muito obrigado a nós. Muito obrigado. Boa tarde. Igualmente.
Autárquicas 2017. A Rádio Gilão apresenta um conjunto de entrevistas aos candidatos à presidência de cada uma das freguesias do concelho de Tavira. As propostas, as ideias e os objetivos de cada um dos candidatos em cada freguesia. Autárquicas 2017. Esta terça-feira, depois das 18 horas, em estúdio, os candidatos à União de Freguesias de Santa Maria e Santiago. Autárquicas 2017, na Rádio Gilão Tavira.